Meus irmãos e irmãs, bom dia a todos. Eu cumprimento também os nossos irmãos queridos que nos acompanham pela internet. Deus abençoe as suas vidas. Vamos sempre nos lembrar dos irmãos que estão impedidos de estarem conosco presencialmente, adorando o nosso Deus, que o Senhor lhes dê paciência, que o Senhor lhes conforte o coração e lhes anime num tempo de crise como é o atual. Eu convido todos, sem mais demora, a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Judas. Epístola de Judas, do verso 1 ao verso 4. Acompanhe a leitura que eu vou fazer dessa passagem. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos orar? Bendito Deus, nós te adoramos nesta manhã. Muito obrigado porque tu nos abençoaste com a oportunidade de aqui nos reunirmos. Que tu fales ao coração de tua amada igreja nesta manhã. Abençoa, ó Deus, os teus filhos. Fortaleça, ó Deus, o teu povo para uma longa jornada e para uma desafiadora batalha. Em o nome de Jesus, o teu amado Filho. Traga iluminação pelo teu Espírito para compreendermos a tua palavra. Que tu apliques, ó Deus, as tuas verdades ao coração de tua igreja. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos. Amém. Nós ouvimos constantemente pessoas dizendo que a vida é marcada por lutas constantes. Não nego isso e acho que você tampouco. Mas quando entramos em contato com a Sagrada Escritura, uma pergunta nos é feita: pelo que estamos lutando? O que de fato é o verdadeiro motivo de nossas lutas? O que constitui a nossa batalha? Lutamos pela sobrevivência neste mundo caído? Lutamos por ascensão social? Lutamos por dinheiro? Lutamos por prazeres momentâneos? Lutamos para termos filhos? Lutamos para criá-los? Lutamos para termos uma aposentadoria segura no futuro? Lutamos por sucesso profissional? Nós vamos iniciar uma série de sermões na Epístola de Judas, e um tema predominante que aparece nesta correspondência é batalha. Uma batalha pela fé. Uma grande batalha. Esse é o tema que nós vamos adotar aqui em linhas gerais, e hoje, ao iniciarmos essa exposição, nós falaremos sobre a convocação para a batalha. É o tema do sermão do culto desta manhã. A convocação para a batalha. Já que a Epístola de Judas nos fala sobre uma grande batalha, vamos entender a convocação para essa mesma batalha. Uma convocação que nós encontramos nos primeiros 4 versos dessa pequena carta. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, sobre a convocação para a batalha, aprendemos que o ingresso é obrigatório. O ingresso nessa batalha é obrigatório, não é opcional, de acordo com a convocação de Judas.
Do verso 1 ao 3, eu quero que você me acompanhe na análise desses versos. Versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos verificar quem é esse Judas. Antes de mais nada, uma coisa interessante, eu e você provavelmente conhecemos muitas pessoas que receberam nomes bíblicos. Marcos, Jefté, Moisés, Samuel, Adão, Saul, Barnabé, Jesus, Josué, e até corajosos que colocam nomes nos seus filhos como Ananias e Safira. Mas eu nunca conheci alguém que colocasse como nome de seu filho Judas. É claro que se nós vasculharmos a história da igreja, nós vamos encontrar alguns casos muito raros. Mas não é muito comum vermos pessoas que têm um filho cujo nome é Judas. O nome de Judas ficou com uma má impressão por causa de Judas Iscariotes, o traidor. Mas Judas era um nome muito comum na Palestina no primeiro século. Judas significa louvor. Vem do nome Judá, o quarto filho de Jacó, conforme Gênesis 29, 35. É daqui do nome Judas e Judá que vem o adjetivo gentílico judeu, que significa aquele que louva. Esse Judas aqui, de acordo com a sua própria escrita, ele é servo de Jesus Cristo. Ele é um escravo. Ele perdeu sua liberdade e seus direitos para servir um dono, neste caso Jesus. Ele tem um irmão aqui que é chamado Tiago. O nosso entendimento é que esse Judas aqui é irmão de Jesus e irmão de Tiago, conforme Mateus capítulo 13, verso 55. E ele não se apresenta, uma coisa interessante, como alguém que possui credenciais. Ele não se ufana por ser irmão de Jesus e de um grande líder da igreja antiga, que foi Tiago. Ele se apresenta como servo. Ele se apresenta como alguém baixo. Ele é escravo. Ele não tem grande importância. Bem diferente dos servos de Deus de hoje em dia. Servo de Deus hoje parece que ele coloca num status um pouco mais elevado. Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre um grande pregador dizendo assim: este é um grande servo de Deus. O servo não é grande, ele é pequeno. É assim que Judas se apresenta aqui. E ele escreve a um grupo que é definido de uma maneira muito interessante. Ele escreve aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Não é um grupo específico geograficamente falando. A correspondência é dirigida a todos aqueles que podem ser definidos assim. Aqueles que foram chamados, aqueles que são amados em Deus Pai e aqueles que são guardados em Jesus Cristo. O Senhor Deus chamou a sua igreja, ama a sua igreja e guarda a sua igreja em Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos, que abertura para uma convocação para a batalha. Judas está dizendo aos seus leitores que eles foram chamados, eles são amados e eles são guardados. Versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Judas cumprimenta os seus leitores suplicando que sejam multiplicados a misericórdia, a paz e o amor. Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas se dirige aos seus leitores chamando-os de amados, e ele explica o motivo de sua correspondência a partir de agora. Ele usou de diligência, vejam no texto, verso número 3, para escrever essa epístola. É uma epístola curta,
Mas ele não fez às pressas, ele não a escreveu de qualquer jeito, ele tem todo o cuidado na elaboração dessa carta, porque essa carta, ela trata de um assunto de extrema importância, que é a apostasia. Judas se corresponde com seus leitores, exortando-os a batalharem. Os crentes são chamados, convocados para uma batalha, e essa batalha é uma luta pela fé que foi entregue aos santos. Judas não chama para essa batalha apenas alguns, os mais fortes, mais preparados, ele chama todos os santos. Judas nos ensina que o ingresso nessa batalha é obrigatório, não é uma opção para os crentes, é uma obrigação batalharmos pela fé. Nós somos obrigados a isso. Eu quero que vocês prestem atenção numa expressão que aparece aqui no verso 3, lá no finalzinho, quando Judas diz assim: pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma vez por todas é a tradução de uma palavrinha grega, que é a palavra rapax. Rapax significa aquilo que é raro, aquilo que acontece uma única vez, aquilo cujas consequências são exclusivas. Judas está dizendo: olha, nós batalhamos por uma coisa que é exclusiva, que é preciosa, que não vai acontecer de novo, porque essa fé foi dada aos santos de uma vez por todas, não vai aparecer mais ninguém apresentando uma outra fé, ela é exclusiva. A fé pela qual a igreja batalha não vai vir de novo, não, ela é única. Batalhar pela fé, meus irmãos e irmãs, não é um compromisso apenas de teólogo que produz vídeos e posta no YouTube. É compromisso de cada um de nós. Judas está apresentando aqui a convocação para a batalha, e nessa convocação nós aprendemos que o ingresso é obrigatório, não é opcional. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele exorta, ele conclama, ele convoca. E a primeira lição que nós aprendemos então, sobre a convocação para a batalha, essa grande batalha a respeito da qual a epístola nos narra, é que o ingresso é obrigatório. Não é opcional. Segunda lição, a respeito da convocação para a batalha. O texto nos ensina, em segundo lugar, que a causa é imperiosa. O ingresso é obrigatório. Segundo, a causa é imperiosa. Está na convocação. Versículo 4, parte A. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Meus irmãos, por que a batalha existe? Qual a causa dessa batalha? Judas diz que a batalha deve acontecer porque certos indivíduos se introduziram. Em primeiro lugar, olha só, se esses indivíduos se introduziram, é porque não faziam parte do lugar que procuravam entrar. Segunda coisa, a palavra que Judas utiliza aqui para se introduzirem é o termo pareisdio, que significa literalmente entrar secretamente, rastejar furtivamente. É o sujeito
que escorrega de lado pela porta para entrar sem ser convidado. Judas diz que esses homens entraram com dissimulação. O que é dissimulação? É fazer de uma verdade uma mentira. A batalha pela fé se dá por conta de distorções que muitos provocam em relação ao Evangelho de Jesus. A essa mesma fé que nos foi dada uma vez por todas. É engano achar que não há pessoas interessadas nisso, em dissimularem as verdades do Evangelho. E Judas ainda diz para nós aqui que esses já estão condenados, ou seja, eles não fazem parte do rebanho do Senhor, eles são filhos do maligno e não filhos de Deus. São pessoas conforme a correspondência e a convocação que transformam a graça de Jesus em libertinagem. Essas pessoas aqui, elas praticam dissimulação, transformam uma verdade cristalina em posturas imundas e sujas. Eles já estão condenados, são réprobos. Eles não são igreja, não fazem parte da igreja, eles se infiltram na igreja. Vejam o seguinte: há pessoas que acham que pelo fato de tudo ser graça, esses presbiterianos ficam pregando e dizendo que tudo é graça, Deus é soberano, a gente não faz nada, a realidade é monegista, todo o processo está nas mãos de Deus, a gente não faz nada para ser salvo, nós somos escolhidos sem expressarmos nenhuma vontade, sem darmos um passo primeiro na direção do Senhor. Que coisa mais absurda. Muita gente acha que pelo fato de tudo ser graça, então nós podemos pecar à vontade, porque o Senhor vai ser gracioso conosco. Geralmente é a confrontação que nós recebemos quando nós vamos pregar o Evangelho da graça. Só que Judas diz que esse entendimento ele é ímpio. A graça do Senhor não nos leva à libertinagem, não estimula o crente ao pecado. Pelo contrário, se a gente olhar lá em 2 Coríntios 5,14, o texto diz que o amor do Senhor nos constrange, não nos estimula ao pecado. Há um trabalho sorrateiro para turvar as águas límpidas do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Dizer, olha, essa graça aí que vocês pregam aí, isso aí é ocasião para a carne, para o pecado. Pode pecar à vontade. Isso é dissimulação. Pegar a verdade maravilhosa do Evangelho e transformá-la em uma mentira. O trabalho é sorrateiro. Ele vai entrando assim de ladinho. Bota a mão, o braço, passa com o corpo, daqui a pouco está lá dentro. E veja bem, pode ser que essas pessoas, elas se infiltrem no meio da igreja, por aquelas portas ali. Pode ser. Porque nós sabemos muito bem, que nem todos aqueles que fazem parte das fileiras da igreja visível, são de fato povo de Deus. Então, essas pessoas podem se infiltrar entrando por aquelas portas, de fininho. Mas cuidado para você não se preocupar com aquelas portas ali e deixar outras portas abertas. Talvez eles estejam entrando pelos canais de TV da sua casa, pelas páginas da internet, pelos filmes que você assiste, pela ideologia com a qual você flerta achando que é compatível com o Evangelho. Talvez entre pelos decretos com pretenso interesse em cuidar da igreja e protegê-la. Talvez esses dissimuladores, eles entrem pelo humanismo que tem amor bíblico, mas que é secular e blasfemo porque desconsidera Deus e coloca o homem no centro. A invasão não vem anunciada abertamente. Eu comecei a ler nessa semana um livro maravilhoso de um dos grandes filósofos brasileiros do século passado, chamado Mário Ferreira dos Santos.
O livro foi publicado em 1967, um ano antes de ele morrer. Morreu em 1968. O livro do saudoso Mário Ferreira dos Santos se chama A Invasão Vertical dos Bárbaros. E ele faz uma análise da cultura ocidental e diz o seguinte: os bárbaros, eles não invadem apenas na horizontal, rompendo as fronteiras. Eles invadem verticalmente. E ele diz, o que aconteceu? Muitos barbarismos na nossa cultura. Bárbaros que invadiram a nossa cultura de bases cristãs, estão querendo destruí-la por meio dos afetos e da intelectualidade. Eles não vêm assim não, de cara não. Eles vêm por cima. É vertical essa invasão. E procuram então destruir a nossa cultura. É assim. Eles invadem assim. Não vão bater a sua porta. Vão entrar pela sua televisão. Vão entrar pela Folha de São Paulo. Vão entrar pelo seu compromisso aguerrido com ideologias políticas. Esses dissimuladores, eles vêm rastejando furtivamente, eles se introduzem, eles se infiltram, porque eles não são dos nossos. Por isso nós somos convocados para a batalha, irmãos. A causa é imperiosa, não há como negligenciar. É uma causa legítima que nos impele a batalhar. Isso não é motivo para nós lutarmos pela nossa fé? Há pessoas que acham que não, lamentavelmente. Há crentes que, infelizmente, esses dissimuladores não precisam entrar sorrateiramente, porque as portas já estão abertas. Já ouviu aquela música do Shot Santo? Tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver. É bom. Eles estão do nosso lado. Eles querem o bem do mundo. Olha que maravilha. A OMS quer que o planeta Terra seja uma nação só, um povo só. Imagine só, todo mundo vivendo maravilhosamente bem no planeta, cuidando da natureza, preservando a Amazônia, cuidando dos rios. Maravilha, isso é bom, pastor. Isso é bom. Não tem nada a ver. Normal. De liberdade, os nossos jovens precisam de liberdade. Precisam ter liberdade, tranquilo. Ó. O que estão falando na escola aí é criando uma cultura elevada na cabeça. É invasão vertical dos bárbaros. Quando vai ver, está minada a cultura cristã, os valores, a Bíblia. Eles entraram por cima, sorrateiramente, rastejando. Não tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Desse modo, nessa convocação para a batalha anunciada por Judas, nós aprendemos, primeiro, que o ingresso é obrigatório. Segundo lugar, a causa é imperiosa. Não tem como ficar em casa. Tem que sair para a batalha. Tem gente entrando e dissimulando as verdades do Evangelho. Terceiro e último lugar. Nessa convocação a gente começa já a observar a descrição do inimigo. O inimigo é pernicioso. Em primeiro lugar, o ingresso é obrigatório. Em segundo lugar, a causa é imperiosa. Em terceiro lugar, o inimigo é pernicioso. Segunda parte do verso 4. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Judas indica mais detalhadamente quem são esses indivíduos, e ele nos mostra aqui algumas características desse inimigo contra o qual nós devemos batalhar. São homens ímpios, ou seja, falta-lhes piedade. Eles não têm vínculo algum com santidade, com a obra do Senhor na vida dos homens caídos. E observem o que esses ímpios estão fazendo. Eles estão dissimulando a doutrina da graça. Para eles é mais ou menos assim: quanto mais pecados vocês cometerem, mais graça receberão. Isso é sutil. Essa é a tática dos filhos do maligno. Eles se infiltram
para dissimularem, para fazerem da verdade de Deus uma mentira, como eu disse há pouco. E isso é mentira, isso é pernicioso. A graça de Deus não é libertinagem, coisa alguma. Nós dizemos que a salvação é por graça, porque a Escritura Sagrada nos afirma isso. Nós não podemos fazer nada para obtermos a salvação, nem as bênçãos do Senhor. Isso não pode dar ocasião à carne. Alguns chegam a dizer, e até com deboche, então eu posso fazer o que bem quiser, posso continuar vivendo do modo que eu vivo, e Deus ainda vai me abençoar, vai me rodear de bênçãos e me salvar. Não é isso, a graça do Senhor não nos faz se distanciar dele, ao contrário, nos faz nos aproximar do nosso Redentor. Quem pensa dessa forma não é a igreja, são aqueles que não são igreja e que procuram se infiltrar na igreja. Nós devemos batalhar porque o inimigo é pernicioso. Uma outra coisa que Judas nos diz sobre o nosso inimigo é que ele é composto por aqueles que negam o único Senhor da igreja. Cristo, Judas diz, é soberano e Senhor. Só que o trabalho dessa gente é negar isso. É dissimularem não apenas doutrinas caríssimas, mas a própria imagem do nosso Senhor, que também é soberano. Não há como não entrar na batalha, meus irmãos e irmãs, nós precisamos fazer isso. A quem dissimule as verdades do Evangelho, a quem procure sorrateiramente constituir outros senhores para governarem a nossa vida. Preste atenção, eu tenho dito isso ad nauseam, reiteradas vezes, quando nós dizemos, caindo na lábia de muita gente, a salvação do povo brasileiro está na esquerda. A salvação do povo brasileiro está na direita. A salvação do povo brasileiro está no centrão. A salvação do povo brasileiro está na educação. A salvação do povo brasileiro está na ciência. A salvação do povo brasileiro está no fim da luta de classes. A salvação do povo brasileiro está na vacina para a atual peste. Quando nós dizemos que a salvação do povo brasileiro está na união de todas as nações para combatermos esse ou aquele mal, eu estou negando de maneira vaporosa que Jesus é soberano e Senhor. É isso que esses dissimuladores querem fazer, manchar a imagem de Jesus e dizer, Jesus não é Senhor, Jesus não é soberano. Desculpa, é chato isso. É chato ficar falando em pandemia o tempo todo, já virou uma chatice. Mas quando um outro senhor passa a mandar na igreja, o que está acontecendo? E a gente aplaude. Está querendo cuidar da gente. Olha como o Ibanez se preocupa com o Júnior, que é asmático. Ele não quer que o Júnior vá para a igreja, pastorear a igreja, porque ele tem asma, ele pode morrer. Está preocupado demais com a igreja presbiteriana em Planaltina. O mundo está preocupado, a cidade está preocupada conosco. O mundo caído está preocupado conosco. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Cuidado. Deus levanta ímpios para nos ajudar? Não nego isso. Mas cuidado para não cairmos nessa de constituirmos outros senhores sobre a nossa vida. O inimigo é pernicioso. Judas nos alerta e por isso a razão da convocação. Nós vamos batalhar contra o inimigo que dissimula e que tem como trabalho, qual é o trabalho principal desses aqui? É retirar a soberania e o senhorio de Cristo. Cuidado. É quando a gente assiste, a gente fala assim, e pega alguns casos, mas é sutil. É quando a gente ouve aquela palestra do coaching,
sabe, que coloca você lá em cima. Fala assim, agora você vai ser um homem de sucesso. E aquilo, sabe, encharca a sua cabeça. E você constitui outro senhor. Foi um curso que a empresa te deu. Pagou para você. E você é sutil. Aí outro senhor dizer, ó, não, esse Jesus não, igreja, depende de você, da sua habilidade, do MBA que você vai ter agora. Olha a promoção, olha o salário de 6 dígitos que tem lhe aguardando lá na frente. É um outro senhor aqui, ó. Entrou pela portinha assim, ó. Botou a mão, os dedos, foi entrando, de repente, está do seu lado, fazendo a sua cabeça. Trabalho imperceptível, meus irmãos. Eles entram de lado pela porta entreaberta. Vou para a conclusão. Judas nos fala sobre uma grande batalha. Uma batalha pela fé em função da apostasia. A gente vai ver mais adiante. E na convocação para a batalha nós aprendemos primeiro que o ingresso é obrigatório. O serviço do crente nesse sentido é obrigatório, não é uma opção. Ele é chamado a batalhar pela fé. Em segundo lugar, a causa é imperiosa. Não há como não se alistar para essa batalha, porque a causa é imperiosa. Há dissimuladores que sutilmente aparecem no nosso meio, no nosso computador, na nossa televisão, na nossa sala, no nosso lado, na nossa empresa, mas que não são dos nossos. São lobos disfarçados de ovelhas que se misturam ao rebanho e sujam a água límpida que dessedenta as ovelhas. Em terceiro lugar, aprendemos que o inimigo é pernicioso. Cuidado! O que esses inimigos querem é transformar a graça de Cristo em libertinagem e negarem a soberania e o senhorio de Cristo. Encerro dizendo que você e eu somos convocados para batalharmos pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar? Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, fortifique a nossa fé, anime o nosso coração, nos dê discernimento, ó Pai. Que nós não sejamos covardes, mas que pela graça do Senhor, batalhemos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue ao seu povo. Anime-nos, ó Deus, nós lhe pedimos. Dê-nos esclarecimento, Senhor, de que é uma obrigação nossa batalharmos pela fé. A causa é nobre, imperiosa, urgente, e o inimigo é pernicioso. Prepare os pais de nossa igreja para isso, Senhor. Os maridos, as irmãs. Prepare os nossos jovens, ó Deus, os nossos adolescentes. Que as nossas crianças sejam preparadas desde cedo para batalharem pela fé. Abençoe a sua igreja e dê a ela comprometimento, temor ao Senhor. Em nome de Jesus é nossa oração. Amém, Senhor.